Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nesse sábado, 5 de março, agora 10h47 aqui na Espanha, no Brasil, 6h47 da manhã. A BTC está muito volátil porque os mercados financeiros tradicionais também ficaram extremamente voláteis, já que essa hecatombe geopolítica proporcionada pela invasão russa sobre o território ucraniano também está criando uma aura de incerteza nos mercados. Então a BTC agora recuou para 39 mil dólares. A gente está desenhando a nossa grande banda de VWAP mensal do mês de março. A gente testou a Upper, a linha superior dessa nova banda de VWAP mensal. A VWAP mensal que subiu de 40.500 para a faixa de 40, chegou a bater 43 mil e pouco, agora recuou para 42.791. É natural a gente trabalhar dentro dessa banda de VWAP mensal. No squeeze a gente simplesmente está beijando aqui a base da nuvem de Shimoku no diário. Vocês vejam que a gente está ameaçando perder a nuvem, mas provavelmente o corpo real desse candle vai seguir escalando aqui a base da nuvem que está subindo. Vocês vejam que a nossa amplitude ondulacional compradora que estava se desenhando agora está ameaçando criar uma barrinha de uma nova amplitude ondulacional vendedora. Vamos ver como vai se desdobrar. Eu acredito que durante esse padrão vendedor típico dos finais de semana, a BTC deve seguir escalando aqui, testando, agulhando para ameaçar perder a base da nuvem de Shimoku, mas na projeção a gente segue com a nebulosidade esverdeada e abrindo aqui uma boquinha de jacaré aqui, que parece querer ostentar uma criação de uma nebulosidade esverdeada como essa aqui e que impõe essa repulsa magnética, fazendo o preço dar aquele pump. Gente, os mercados estão nervosos, né? Tá tudo muito volátil, mas a BTC ela até que está se comportando bem. Aqui a gente pode até, fazendo uma análise mais macro, vislumbrar até um grande triângulo aqui que possivelmente pode estar se desenhando. Vamos ver como é que vai ficar esse candle aqui no diário. Pode ser que isso aqui redunde numa mega explosão ascendente. Os mercados eles estão reagindo de acordo com essa escalada paulatina em termos de gravidade desse conflito. O noticiário só dá conta da evacuação agora de Kiev. A Alemanha, ela estava, antes dessa crise geopolítica, ela estava desnuclearizando as suas fontes energéticas, ou seja, a Alemanha ela estava desligando as suas usinas termonucleares. Porém, essa crise geopolítica acendeu um mega alerta na Alemanha, no sentido de que essa dependência da Alemanha quanto às commodities energéticas vindas da Rússia seria insustentável, ainda mais agora diante dessa mega crise. Até o gasoduto, o Nord Stream 2, já teve a sua construção interrompida. Muitas empresas de óleo e gás alemãs já absorveram esse prejuízo e é bem provável que a Alemanha retome a sua nuclearização energética. E isso é muito bom para a BTC, porque não é novidade para ninguém que a BTC ela consome uma grande quantidade de energia, porque a confirmação das transações nos blocos dependem diretamente de gasto energético. São placas de computador que resolvem equações ultra complexas. No começo, até 2013, era fácil você resolver essas equações, não eram tão complexas assim. Dava para minerar BTC até no notebook, o que eu cheguei a fazer. Hoje isso é impossível, as equações são de uma mega complexidade, muito extensas e exigem muita força computacional para conseguir resolver essa equação e conseguir minerar um bloco de BTC, o que acontece a cada 10 minutos, e são esses blocos que confirmam as transações nas redes. A BTC ela é alvo de críticas por questões de emissão de carbono nesse gasto energético
e a nuclearização da energia na Europa, a volta da energia termonuclear na Europa, que vai ser uma nova realidade, além dessa mega corrida armamentista que vai pressionar a inflação em razão dessa movimentação do Vladimir Putin, esse retorno à energia termonuclear na Europa vai beneficiar a BTC, porque, como vocês sabem, nenhuma planta de produção de energia é 100% eficiente. Nenhuma planta energética joga 100% da energia produzida nas linhas de transmissão, nas redes. Itaipu, no Brasil, não coloca 100% da energia que ela produz nas linhas de transmissão. Então, toda planta de produção de energia elétrica, como você não pode estocar energia elétrica, ela tem perdas. E essas perdas são canalizadas para a mineração de BTC. Mas como a BTC padece dessa pegada de carbono, o retorno à nuclearização a energia termonuclear na Europa vai beneficiar em muito a BTC, justamente porque essas plantas de energia termonuclear são as que mais produzem excedentes energéticos e não há como estocar energia. Então, essa energia é canalizada para a mineração de BTC, justamente porque seria um ativo perdido. E a BTC, em tese, resolve esse problema da perda. E aí eu estava olhando o gráfico do insumo da energia termonuclear, que é o urânio, e eu acabei descobrindo uma correlação muito interessante entre a energia entre a demanda por energia termonuclear e o preço do urânio e a performance da BTC. Gente, nos últimos 24 meses, existe uma correlação brutal entre a demanda por urânio e a cotação da BTC. Esse gráfico aqui em linha, na cor laranja, é a cotação do urânio. Gente, essa correlação tá tão umbilical que é quase inacreditável que o insumo da energia termonuclear tenha assumido esse nível de correlação umbilical com a BTC. Ou seja, a BTC, ela cada vez mais se comporta como uma commodity, ela vem perdendo volatilidade a cada ciclo. Lembrando que um ciclo da BTC começa justamente quando um halving que corta pela metade as taxas de mineração acontece, e aí entre 8 e 12 meses depois do halving, a gente que corta pela metade as recompensas pela mineração de um bloco, a gente presencia uma corrida de touros. Ou seja, gente, essa correlação do urânio, que é o insumo da energia termonuclear, e a BTC, ela é brutal, ela é umbilical, justamente porque tira da BTC essa pegada do carbono. E como a BTC cada vez mais vai precisar de mais energia elétrica para resolver essas equações que confirmam as transações na rede, a correlação entre o insumo da energia termonuclear, que é o urânio, e a BTC vai ficar cada vez mais automática e umbilical, como essa aqui que vocês estão vendo dos últimos meses. Então, gente, esse conflito que eu já havia propalado aqui no canal, que iria redundar em seríssimos benefícios para o mundo cripto, não só porque agora o sistema financeiro russo vai ter que se valer de alternativas para contornar essa exclusão deles do principal meio de liquidação transnacional, o SWIFT, não só por isso, mas porque vai obrigar a União Europeia a renuclearizar a sua energia, o que é muito bom para a BTC, justamente porque essas plantas, elas são as que mais produzem energia excedente, que são canalizadas justamente para a BTC. Não é como uma termoelétrica que você pode desligar uma turbina, ligar duas, ligar três e quando há um pico de consumo, você aciona mais uma turbina. Na energia termonuclear, a coisa é um pouco mais complexa, o excedente é brutal e isso é muito bom para a BTC. Justamente porque é uma energia que, em termos de pegada de carbono, é mais limpa, e para a BTC, o excedente das plantas
acaba beneficiando o ativo. Basta ver a correlação entre a cotação do urânio, que eu já tinha reportado isso numa análise anterior, mas agora, nos últimos meses, há muito tempo eu não fazia essa correlação, ficou muito mais clara essa correlação do urânio com a BTC, que vai assumindo contornos de uma verdadeira commodity, que é no que ela está se transformando. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que segue muito resiliente. No semanal, a gente simplesmente beijou a base da nuvem de Shimoku. Apesar de na projeção a gente ainda tá com uma nebulosidade avermelhada, mas esse retângulo de acumulação iria acabar aprisionando a BTC por mais uma semana e meia, talvez 2 semanas, tá bom? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP e Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que algumas altcoins estão ali querendo desabrochar. Vamos ver aqui quem é que está subindo mais de 4%. A COT... A Sandy subindo 2,63. Bem, daqui a pouco eu volto. Vou ver se eu faço todas as altcoins de metaverso hoje, tá bom? Até daqui a pouco. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.